Salve, salve galera, está no ar mais uma edição do podcast Motorsport.com, dessa vez pré-GP da Holanda, o retorno da Fórmula 1, as atividades depois da pausa de agosto. Estamos aqui com um convidado mais do que especial, Max Wilson, comentarista de Fórmula 1 da Band, piloto, cara multifacetado aí nos últimos anos. Max, você inclusive tem compromisso com a Porsche Cup neste fim de semana. Antes de tudo, queria agradecer pelo tempo cedido aqui conosco e te perguntar da expectativa para esse retorno da Fórmula 1. Seja bem-vindo, Max. Eu que agradeço o convite, Carlos. Bom dia, Guilherme, também é um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez presencial, já participei com vocês algumas vezes online, mas obrigado pelo convite. Eu estou ansioso. A gente, ao mesmo tempo, está de férias da Fórmula 1, que é um tempo que a gente tem um pouquinho a mais para curtir a família e fazer algumas outras coisas. Mas como eu gosto do que eu trabalho, então já estou sentindo falta da Fórmula 1 também. Sou fã de Fórmula 1 antes de tudo, então realmente a Fórmula 1 está voltando semana que vem no Grande Prêmio da Holanda, Grande Prêmio do Max Verstappen. Eu acho que é um local especial para a Fórmula 1 retomar depois desse período de férias e depois de tanta falação nesse período de férias que a gente teve nesse último mês aí. É isso aí. Guilherme, seja bem-vindo também em mais uma edição do podcast. Nesse período de férias tivemos uma mudança de regra, é bom explicar isso já para dar o contexto para a galera, uma das polêmicas pré-GP da Holanda em relação à frenagem assimétrica. É isso aí, né? Salve, salve galera, um abraço para todo mundo aí que está assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Voltando num momento interessante, né? A Fórmula 1 vai para pausa depois do GP da Bélgica, no momento que o campeonato está pegando fogo, uma Red Bull em queda livre, Verstappen sem vencer as 5 corridas desde o GP da Espanha. E agora fica a dúvida, né? O que a gente pode esperar para esse GP da Holanda? E aí a FIA vem e joga mais lenha na fogueira, mudando o regulamento técnico, um dos artigos referente à questão da frenagem assimétrica, proibindo qualquer dispositivo que vá produzir um tipo de frenagem assimétrica. E aí muita gente já ficou, né, com uma pulga atrás da orelha. Será que isso aí é o motivo da derrocada da Red Bull? Ao que tudo indica, não é. Um porta-voz da FIA conversou inclusive com a equipe global do Motorsport.com e falou o seguinte: foi uma mudança mais de precaução do que de reação. Se fosse uma reação, a atitude da FIA teria sido um caminho completamente diferente. Ao invés de mudar o regulamento, seria emitida uma diretiva técnica e isso deixaria claro que tinha alguma equipe cometendo irregularidade. Então, é mais uma coisa que, segundo eles, é pensando no regulamento de 2026, evitando que no ano que vem as equipes possam fazer algumas coisas no carro para serem aplicadas no carro de 2026. A expressão diretiva técnica a gente viu muito em 2022 com o lance do porpoising do Bounce, mas Max, queria te perguntar especificamente sobre o GP da Holanda, sua expectativa para Zandvoort, essa hierarquia das equipes, como é que você vê essa Fórmula 1 retornando às atividades, finalmente, aliás. Finalmente, né? Mas rapidinho até comentar o que o Guilherme trouxe essa informação, né? O que a FIA fez, na verdade, eu acho que deixou essa situação ainda um pouco mais esquisita. Ela não mudou o regulamento, ela complementou esse artigo. Um aditivo no contrato. Um aditivo que dizia o que já estava escrito no regulamento, no contrato, que é o termo que você usou. Então, realmente, ali, eu acho que talvez o que a FIA fez foi tentar deixar uma coisa mais clara do que já estava, ou seja, essa frenagem assimétrica já era proibida e talvez ali alguma equipe tenha se utilizado ali da parte quase que gramatical, talvez, daquele artigo, para fazer alguma coisa e usando daquilo que as equipes fazem sempre na história do automobilismo, né? Que é aquela parte um pouco nebulosa do regulamento, tentar tirar alguma vantagem, tentar, às vezes, sem quebrar a regra, mas torcer a regra o máximo possível para tirar alguma vantagem. E essas coisas, né? Toda essa novela dessa questão dessa frenagem assimétrica, da mudança do regulamento por parte da FIA, isso normalmente, quando acontece, é em cima de algum dedo duro. Alguém que vai lá, abre a boca e fala assim: eu sei que tem alguma coisa. Às vezes a pessoa que acusa é a pessoa que inventou essa coisa. Então faz parte dos bastidores. Acusa com conhecimento de causa. Acusa porque foi eu que fiz. Isso acontece desde o kart ao Fórmula 1. É um dos grandes baratos, na verdade, do esporte também. Dentro de um limite, obviamente. Eu sou totalmente contra alguém andar fora do regulamento, qualquer coisa assim, mas essa chegar mais próximo possível do limite, ou até mesmo às vezes pensar alguma coisa que ninguém pensou, como a gente teve recentemente, por exemplo, o caso da Mercedes em 2021 com aquele Audaz, né? Aquilo ali que foi proibido posteriormente, mas aquilo não foi uma quebra de regulamento, aquilo foi justamente A criatividade muito bem empregada. Uma demonstração de criatividade com inteligência e que também, né, se não existisse, por exemplo, as câmeras on-boards, que
ficasse claro ali o que estava acontecendo, talvez até hoje a Mercedes estivesse usando aquele sistema e talvez ninguém nem soubesse que existia. Sim. E na minha visão aquilo até então não estava fora do regulamento. Obviamente a FIA teve que fazer um complemento, mudar um pouco o regulamento para proibir aquele DAS por parte da Mercedes e também essa freada assimétrica que aparentemente tem alguma equipe, sem entrar no mérito, quem talvez seja nesse sentido. Em relação à Fórmula 1 voltando para a Holanda, na verdade, independente de onde a Fórmula 1 voltasse, eu só acho que a Holanda é interessante porque o Verstappen, como vocês falaram, nas últimas corridas não vem tendo o mesmo desempenho. Eu acho que a Fórmula 1 está chegando num ponto que, primeiro de tudo, é o que qualquer categoria no automobilismo quer dentro do esporte, que é essa imprevisibilidade, não sabemos quem vai ganhar, se vai ser Red Bull, Mercedes, McLaren, quem sabe uma Ferrari se levantando um pouco. Isso é muito importante, isso que é o que a Fórmula 1 busca e que vem acontecendo por um acaso esse ano, depois do ano mais dominante da história da Fórmula 1 por parte da Red Bull ano passado. Então realmente acho que a Fórmula 1 está vivendo um momento muito bom, esquecendo toda essa novela de freio e tudo mais, e acho que isso é muito importante para o esporte, muito importante para quem acompanha o esporte ou para quem está começando a acompanhar o esporte, como aconteceu com todos nós há muitos anos atrás, porque o que a gente quer ver é a competição, é um espetáculo, é ir para uma etapa, uma corrida que a gente não faz ideia quem vai ganhar, tem alguns pretendentes aí baseados nos últimos resultados, então acho que a Fórmula 1 está vivendo um momento muito bom, tirando todas essas coisas que acontecem atrás dos bastidores, tem coisas que são interessantes, outras para mim acho que não são muito legais, mas de qualquer maneira acho que a Fórmula 1 está vivendo um momento muito bom e esse retorno acho que talvez seja aí o mais esperado dos últimos tempos, porque as expectativas são excelentes, a gente não sabe o que vai acontecer e isso é o que a gente quer ver no automobilismo ou em qualquer esporte. Sem dúvida. Guilherme, suas expectativas para o GP da Holanda. Max deu um cenário interessante, porque de fato a imprevisibilidade vem reinando nas últimas etapas, embora, se a gente olhar para os últimos vencedores em Zandvoort, o Max Verstappen tenha dominado. Né? Mas eu acho que as características desse fim de semana deixam a Red Bull com os cabelos em pé, né? Porque a Red Bull tá sofrendo muito com curva ultimamente, né? Desde o GP de Miami tem sido um ponto complicado. E se a corrida fosse de drags, de arrancada, talvez... arrancada tava ótimo. E agora a gente tem o desafio a mais, que querendo ou não, curvas inclinadas mexem também com a configuração do carro. Você mexe na forma de pensar no fim de semana. Eu não acho que a Red Bull chega muito forte para esse fim de semana. Eu tenho a leve impressão que McLaren e Mercedes, que parecem estar se mostrando carros equilibrados nesse momento, podem ser aí pode ser uma briga interessante. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? A gente tem mais equipes brigando por vitórias. E o positivo para Max Verstappen é que, como está todo mundo se matando, ele consegue se controlar ali na liderança, né? Não à toa, enquanto a diferença da Red Bull no Mundial de Construtores caiu para 40 pontos, o Verstappen, inclusive, aumentou a vantagem no Mundial nessas últimas corridas, né? Ele chega com 78 pontos de vantagem. Pro Verstappen, enquanto McLaren e Mercedes estão se matando ali, é ótimo, porque uma tira ponto da outra e deixa ele tranquilo lá na frente. Mas a Red Bull deve estar já preocupada com a possibilidade real de perder a liderança do Mundial de Construtores. E aí, Max, você vê o advento da Mercedes ajudando o Verstappen no Mundial de Pilotos, mas atrapalhando talvez a Red Bull em Construtores? Como é que você vê esse xadrez da Fórmula 1? É exatamente isso. No Mundial de Pilotos, né, pelo fato do Verstappen nas primeiras 7, 8 corridas do campeonato ter ganho quase todas, e dali para frente Mercedes, McLaren, de vez em nunca com a Ferrari, como aconteceu em Mônaco, vem uma tirando ponto da outra. Então, realmente, isso para o Verstappen, devido ao equilíbrio que aconteceu na Fórmula 1 depois do Grande Prêmio de Miami, isso para ele é muito bom, porque se ele tivesse agora uma situação que ele ganhou as primeiras, e o Norris, por exemplo, que hoje é o segundo colocado no campeonato, tivesse ganho outras tantas corridas, o campeonato dele de pilotos, obviamente, estaria numa situação bem mais desfavorável para ele. Então, eu acho que isso tem sido excelente para o Verstappen, e para mim, apesar da falta de competitividade da Red Bull em relação ao que ela começou esse ano... Estagnação, talvez seja a palavra? Olha, na verdade, eu acho que alguma coisa aconteceu e que talvez seja essa história do freio mesmo, porque todos os rumores dizem que isso aí aconteceu dentro da Red Bull, né? Porque eu não acho que é coincidência o fato da Red Bull não ter mais a supremacia que teve de uma hora para outra, e não em relação a uma equipe apenas, em relação a algumas equipes. Lógico, eu não estou me referindo a Sauber, mas se pegar até as equipes de trás, todas elas se aproximaram da Red Bull, mas pegando as equipes ali, Mercedes, a própria Ferrari e principalmente a McLaren, todas elas chegaram muito próximo da Red Bull de uma hora para outra. Então eu não acho que essas equipes evoluíram tanto. Eu acho que essas equipes evoluíram, que é comum, mas eu acho que alguma coisa na Red Bull também foi alterada para essa proximidade acontecer de uma maneira tão repentina e todas as equipes ao mesmo tempo.
Então, realmente, eu acho que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo eu não vejo a Red Bull como uma equipe não competitiva em qualquer final de semana. Eu acho que a Red Bull, com o Verstappen especificamente falando, continua sendo uma equipe /piloto que pode chegar e ganhar no próximo grande prêmio. Se não ganhar, vai ser por um detalhe, como aconteceu algumas etapas atrás que ela não ganhou. Então, realmente, eu acho que ela ainda é competitiva, não tem mais a supremacia que tinha, por um motivo que for, que é excelente para o esporte, mas eu acho que é competitiva. Agora, em relação ao campeonato de construtores, se a gente fosse basear na competitividade entre Red Bull no momento, McLaren, Mercedes e Ferrari, mas principalmente no caso da McLaren, que é quem está mais próximo da Red Bull no momento, se continuar nessa toada, eu não digo nem a competitividade da Red Bull, porque com a maneira que a gente está agora, o Verstappen ainda tem muitos pontos à frente do Norris, que é segundo. Agora, a falta de pontuação do Pérez, se a gente for fazer uma Fórmula 1 à parte, colocar só Red Bull, Mercedes, McLaren e Ferrari, que são 8 carros, no momento o Verstappen é primeiro longe do segundo e o Pérez só não é o 8º dessa categoria de 8 carros porque o Russell foi desclassificado, porque o Russell bateu lá na Áustria na última volta, senão ele seria o 8º desse campeonato. Então a gente teria uma Red Bull em primeiro num campeonato de 8 pilotos e em último. Então realmente isso me faz acreditar, baseado somente na matemática, que em breve, talvez se não na próxima corrida, daqui 2, 3 corridas, a Red Bull vai ser sim superada pela McLaren no campeonato de construtores. O quanto a Red Bull está preocupada com isso, eu não faço ideia. Tem toda a questão, tem uma diferença de premiação no final do ano, de 10, 15 milhões e tal. Só que eu acho que se a gente for pensar por esse lado financeiro, talvez a Red Bull olhando somente para o lado financeiro, não desportivo, talvez ter um piloto que traga um patrocínio, como é o caso do Pérez, financeiramente vale muito mais a pena do que perder uma posição no campeonato de construtores. Então, compensa o dinheiro de premiação para a fábrica e coisas assim. Não, se eu vou falar, se a diferença de primeiro para segundo no colocado de pilotos, por exemplo, são 10 milhões, e se o Pérez traz 11, que eu acho que ele traz muito mais do que isso para o grupo Red Bull, já está na vantagem, já está 1 milhão na frente. Então é essa matemática que eu acho que eu estou falando de novo. Se for olhar somente pela questão financeira. Sim. Lógico, quando a gente assiste um esporte ou de alguma maneira está envolvido com esporte, a gente não quer pensar na situação financeira de uma empresa. A gente quer ver a competição, a gente quer ver ali na pista. Mas olhando somente pelo lado financeiro, para a Red Bull, financeiramente provavelmente vale muito mais a pena você ter um Pérez trazendo bastante patrocinadores e mesmo que você perca 10 milhões no final do ano na questão da premiação do Campeonato de Construtores, do que não ter o Pérez, ganhar o Campeonato de Construtores, ter o Pérez, sei lá, um Verstappen e um Sainz, por exemplo. Sim. Acho que a chance de eles ganharem esse ano, se fosse essa dupla da Red Bull, faz muito mais sentido financeiramente para a Red Bull ter um Pérez trazendo um monte de dinheiro, que eu particularmente sinto muito, porque eu queria ver 2 pilotos fortes em todas as equipes da Fórmula 1, não só na atual campeã, em todas, mas já que essa realidade financeiramente para a Red Bull faz mais sentido. O que me pega, Gui, eu vou querer sua opinião na sequência, mas até aproveitando aqui o ensejo do Max, é o futuro de médio prazo, não estou nem falando lá na frente, porque do ponto de vista financeiro me parece fazer todo sentido, né? E fala-se que o valor que o Pérez traz para a equipe é vultuoso, mas 2025 tá aí, a Red Bull aparentemente perdeu aquela supremacia, aparentemente não, né? Perdeu, sim, a julgar pelo que aconteceu nas últimas etapas. E em 25, com o Verstappen não tendo ali 7, 8 corridas de buffer para abrir uma vantagem de campeonato de pilotos, ter apenas um piloto pode sacrificar um título de pilotos para o próprio Max. Max Wilson, como é que você vê essa questão? Porque para 2024 eu até vejo uma lógica. Agora, e o ano que vem? Não é um risco muito grande para a Red Bull? Não tô nem olhando para 2026, hein? Olha, lógico que quando você tem um piloto muito forte, o outro que não está chegando nem perto dele, é lógico que você pode ter algumas situações do piloto Pérez, por exemplo. Se ele tivesse chegado em segundo, terceiro nessas últimas 10 etapas, por exemplo, ele teria tirado o ponto do Norris, teria tirado o ponto do Piastri, assim por diante. Sim, contar a estratégia pontualmente na corrida, proteger um ao outro. Né? Agora, dessa parte que você citou, a estratégia, na verdade, assim, Carlos, eu não acho que tem que ser olhado muito por esse sentido. Porque no final das contas, se a gente pegar nos últimos anos, muito pontualmente, a gente viu uma questão de estratégia salvar o campeonato de alguém. Assim, vou dar um exemplo, talvez o mais forte que me vem à cabeça agora foi, por exemplo, em 2007, quando o Felipe Massa cedeu a vitória aqui para o Kimi Raikkonen ganhar aquele campeonato que estava ali entre o Hamilton e o Alonso. Mas assim, isso é uma coisa muito pontual, não é uma coisa que acontece com muita frequência. Então eu não vejo isso como o ponto principal. Agora, na questão de
um outro piloto da Red Bull, falando da Red Bull especificamente, ou podia ser qualquer outra equipe, mas vamos usar a Red Bull como exemplo. Se o Pérez estivesse andando mais próximo do Verstappen, consequentemente, de vez em quando na frente de um Norris, na frente de um Piastri em algum momento, isso para o campeonato do Verstappen seria muito bom. Ele impediria a aproximação dos outros, né? O Pérez tiraria pontos dos outros, né? Se a gente for pegar nas últimas, até vi esses dias, não importa os números exatamente, mas nas últimas 8 corridas, sei lá, a gente teve o Hülkenberg fazendo 14 pontos, o Stroll 13 e o Pérez 15. Uma soma de 8, 10 corridas, sei lá quantas corridas. Então, realmente, isso não é bom para o Verstappen, porque o Pérez não tirou ponto do Piastri, não tirou ponto do Norris, não tirou ponto do Hamilton, que eu acho que nenhum deles, esse ano, vai chegar a ameaçar o título do Verstappen até o final do ano, pela distância que o Verstappen já tem na pontuação do Norris, que hoje é segundo, mas isso numa situação mais equilibrada, que eu espero que ano que vem seja mais equilibrada, parecido com o que a gente teve nos últimos meses, a competitividade entre as equipes, isso sim pode desfavorecer, no caso, o Verstappen, caso ele não tenha o Pérez ali para ajudar a tirar ponto dos outros, que hoje, como o Guilherme falou e é fato, quem está tirando ponto dos outros são pilotos de outras equipes. É o Hamilton tirando ponto do Norris tirando ponto do Hamilton, o Piastri tirando pontos dois às vezes, de vez em quando, então, mas o Pérez não está colaborando muito nessa parte, não. Guilherme, essa equação aí é complexa, porque é dinheiro, como o Max mencionou, né? Campeonato de construtores, campeonato de pilotos e também 2025. Eu acho que 26 até é um outro raciocínio, porque não sei se o Pérez sobrevive. É uma outra era. Mas assim, tem algumas... Em 2026 acaba entrando nessa equação também quando a gente pensa numa outra questão. O Max falou sobre a questão do prêmio em dinheiro, mas a gente tem que lembrar que a Red Bull, perdendo o campeonato de construtores, ela ganha uma coisa também. Tempo de túnel de vento. Que é uma coisa que ela não tem há alguns anos, né? Ela foi campeã em 2022, foi então, campeã... o que vocês estão falando é que tudo isso de propósito para ganhar túnel de vento. Não acho que é de propósito, mas fazer a ajuda. Conta, vale a pena. Você ter umas horinhas a mais de túnel de vento ano que vem para desenvolver o carro de 2026 ajuda. Só que tem muitos fatores nessa equação que complicam, né? Eu até peguei aqui a classificação do campeonato, porque restam 10 corridas, então 440 pontos em jogo só das corridas, isso ainda tem volta mais rápida, tem mais 3 sprints no caminho. A Red Bull tem hoje 408 pontos, a McLaren está a 42 de distância, a Ferrari está a 63 pontos de distância e a Mercedes está a 142. Tá aberto ainda esse campeonato. Se continuar nessa toada, a McLaren, como o Max B falou, né, deve passar a Red Bull daqui umas 2, 3 corridas, a Mercedes deve passar a Ferrari e a Mercedes vai começar a se aproximar também, porque a Mercedes está numa crescente muito boa e está numa consistência muito boa. Venceu 3 das últimas 4 corridas. Poderia ter feito uma dobradinha se não fosse a desclassificação do Russell na Bélgica. Então é um negócio a se prestar atenção. E aí, citando o caso do Pérez especificamente, vamos trazer uma notícia aí desse começo de semana. O Pérez tem um complicador a mais a partir desse fim de semana. Ele vai perder temporariamente o engenheiro dele. O Hugh Bird entra em licença paternidade e vai ser substituído pelo Wood, o sobrenome dele, deixa eu pegar o nome aqui, Richard Wood, que é o engenheiro de desempenho dele até agora. Então é mais uma mudança para o Pérez, que já não está numa situação muito boa. E aí você joga mais um fator, um cara que ele não tem essa comunicação toda como ele tem com o Bird, que é o engenheiro dele desde quando ele chegou à Red Bull em 2021. São muitos fatores em jogo aí e que vão complicando a situação da Red Bull. Não é uma situação fácil. Eu acho que tudo isso influencia, né? Mas esse fato aí, eu na verdade nem sabia dessa questão do engenheiro que está sendo de licença saiu hoje mesmo. Mas assim, ao mesmo tempo, se pegar um piloto que está hoje na equipe líder do campeonato, que nas últimas 10 corridas fez, sei lá, 15 pontos, se ele fosse sem engenheiro nenhum, não vai mudar muito, porque o problema não é o engenheiro. O problema, na minha visão, é o Pérez. Eu acho que essa parte do Pérez, né, até esses dias eu fiz um vídeo no meu Instagram, eu acho que toda essa novela do Pérez, a gente viu esses dias a própria Red Bull fazendo um anúncio que eu acho uma coisa totalmente contrassenso por parte da Red Bull, dizendo, com tantos rumores, né, que o Pérez ia ser trocado agora na metade depois desse período de férias, a Red Bull falou assim, não, o Pérez vai ficar até o final do ano. Por que isso para mim é um contrassenso muito grande por parte da Red Bull? Sei lá, 2 meses atrás, 3 meses atrás, a Red Bull anunciou que renovou o contrato com o Pérez para 2025, 2026, 2000, até não sei quanto. E quando a própria Red Bull, 2 meses depois, anuncia que o Pérez vai ficar, confirma que o Pérez vai ficar até o final do ano, como assim até o final do ano? Ele não tem contrato de alguns anos? Né? Então, assim, eu acho uma situação bastante complicada, né? E o caso do Pérez, realmente, eu acho que essa novela se torna ainda
pior para todo mundo, principalmente para a própria Red Bull e para o Pérez, pelo seguinte: o discurso da Red Bull e do Pérez é aquela seguinte situação. Parece que eles falam de um jeito que renovaram com o Pérez por uma questão de mérito do próprio Pérez. E a gente sabe que não é isso. Com todo respeito ao Pérez, a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe que, e não é a realidade do Pérez na Red Bull. A realidade de qualquer piloto, em qualquer equipe, principalmente nas grandes, quando o desempenho é muito abaixo do esperado, a troca acontece. Aconteceu com o Ricardo na McLaren, aconteceu algumas vezes na própria Red Bull. Então a gente sabe que essa questão do Pérez ficar na Red Bull é uma questão comercial. Sim. E quando eles tentam convencer o mundo, que é uma questão ali, não, a gente acha que o Pérez como piloto é a melhor opção para a nossa equipe, por isso que a gente vai renovar, eu acho que é nesse sentido que a Red Bull cai numa situação, e o próprio Pérez numa situação muito complicada. Porque se a gente for fazer uma comparação, esses dias também a Aston Martin anunciou a renovação do Lance Stroll. Ninguém fala nada. Se fala ali 5 minutos e depois o assunto acaba. Por quê? Porque ali também, por mais que eles também tentem falar que é por uma questão de quanto o Stroll colabora para a equipe, todo mundo sabe e também está claro para todo mundo que não é essa a realidade. Isso não estou falando de uma maneira pejorativa nem para o Stroll e nem para o Pérez, mas é a realidade. É um fato, né? Sim. E quando a Red Bull, no caso, quer fazer disso uma coisa que não é, eu acho que é nessa situação. Ela anuncia a renovação de contrato, aí todo mundo critica, aí ele anuncia que vai ficar nos próximos 4 meses, que ele vai ficar lá também, que é o que eles falaram esses dias, que o Pérez vai ficar até o final do ano. Então, realmente, eu acho que isso aí cai numa situação que é ruim para todo mundo. E isso, é minha opinião, não é bem uma crítica, é uma opinião que eu acho que eles fazem essa situação deles mesmos ficar um pouco mais difícil. Mas eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Eu acho que a Red Bull é uma coisa totalmente paralela. Eu realmente sou muito... como é que eu posso dizer? Eu sou muito grato a tudo que a Red Bull fez e faz para o automobilismo. Eu nunca fui patrocinado pela Red Bull, mas já corri na Stock Car com pilotos, equipes patrocinadas pela Red Bull. Se a gente for pensar, né? Imagina hoje a gente falar, a Coca-Cola, Antártida, estão fazendo carros de Fórmula 1. Olha o quanto isso soa um negócio quase que absurdo. E a gente vê uma Red Bull que agora para a gente virou normal, porque eles fazem isso há 20 anos na Fórmula 1. Mas a gente vê uma indústria, uma fábrica de energéticos, colaborando tanto, não só para o automobilismo, né, para tantos outros esportes, mas falando do automobilismo em particular, nas categorias de acesso, né, no mundo inteiro. Na própria Fórmula 1 eles têm 2 equipes. Então, realmente, por mais que eu nunca tive uma relação direta com a Red Bull, se estão fazendo bem para o esporte, para mim, eu sou admirador e grato a qualquer empresa. Então, realmente, eu acho a Red Bull espetacular, mas, de fato, esse assunto do Pérez na Red Bull, eu acho que eles estão conduzindo da maneira que é a pior possível para todas as partes, na minha visão. Mas eu me lembrei de 2005, quando a Red Bull entrou, eu falei, que é isso? Tem a ver esse negócio o aqui? próprio Felipe Mota fala, né, que na época era uma equipe muito festeira, não sei o que vai mudar esse perfil posteriormente com a chegada do Adrian Newey. Mas o Max citou a questão do Pérez, e é muito real isso, como a gente vê a Red Bull indo contra tudo que ela fez ao longo de sua história. Porque a Red Bull a gente sempre soube que é um moedor de pilotos. Quantas vezes na década passada a gente não viu troca de pilotos no meio da temporada? Sai Daniel Kvyat, sai Pierre Gasly, sai moedor Alex Albon. de pilotos que ela formou, né? Diferentemente de E gente que inclusive sequer teve chance de chegar na Fórmula 1, né? Pega o Antônio Félix da Costa, ou chegou na Toro Rosso, mas não avançou. Jean-Eric Vergne, Carlos Sainz saiu da STR também, muito pela questão das tretas internas com o Verstappen. É um contrassenso que vai contra tudo que a filosofia da Red Bull. Mas tem uma grande diferença. O dinheiro. O Albon não trazia patrocinador, nem o Gasly, nem o Kvyat até trazia, mas não da maneira que o Pérez traz. Então, realmente, esse é um fato que é completamente diferente. Nenhum desses pilotos traziam patrocinadores como o Pérez traz. E para ser até um pouco mais justo com a Red Bull se criou essa fama, né? Porque num período curto de tempo trocou pilotos ali ao longo da temporada. O próprio Verstappen entrou na Red Bull no meio de um ano, quando rebaixaram lá o Kvyat na ocasião. Mas isso não é uma coisa também específica só da Red Bull. A gente já viu isso em outras equipes. A gente viu, por exemplo, Kimi Raikkonen recebendo lá $30 milhões para ir embora mais cedo do contrato dele. A gente viu agora recentemente com o próprio Daniel Ricciardo. Isso não é uma coisa específica que acontece só com a Red Bull na história da Fórmula 1. É que a Red Bull, de fato, num período curto de tempo, e da maneira, ao meu ver, prematura e um pouco injusta, trocaram pilotos ali que, primeiro de tudo, quando a gente fala do Gasly, quando a gente fala do Albon, esses pilotos tinham, 6 meses, 1 ano de Fórmula 1 quando foram para uma das maiores equipes do grid. Então, realmente, ali, na minha visão, esses pilotos
mereciam ali um tempo de maturação, foram para um ambiente que qualquer grande equipe, quando você tem ali a responsabilidade, fala assim, olha, essa equipe é boa, tem que entregar um bom trabalho, é uma situação mais difícil, eu acho que eles mereciam um pouco mais de tempo. Eu acho que a Red Bull tem um membro lá que até hoje eu não sei exatamente qual que é a função dele, assim, entre aspas, eu sei que o Dr. Marco é o cara ali encarregado dessa parte de pilotos e não sei o que e tal, e coisa e tal, mas o Dr. Marco, ele faz uma coisa que, para mim, impressiona e eu não sei como é que permitem isso. Ele, ao longo dos anos, se você for pegar, o que o Dr. Marco faz? Vou dar um exemplo. Quem que é o Dr. Marco da Mercedes? Quem que é o Dr. Marco da Ferrari? Quem que é o Dr. Marco da McLaren? Eu nem sei que são essas pessoas dessas outras equipes, porque eu nem sei o que o Dr. Marco faz de fato no dia a dia da equipe. Eu sei que o Adriano é projetista do carro, quem é o projetista da McLaren e assim por diante. E quando você tem uma pessoa ali que eu não sei de fato qual que é a colaboração dele, e a gente vê com frequência ele falando de uma maneira tão covarde, tão pejorativa em relação aos seus próprios pilotos, isso realmente, voltando ao caso de um Gasly, voltando ao caso de um Albon, jovens pilotos, meninos chegando na Fórmula 1, quando eu digo meninos no bom sentido, com 20 anos de idade. Sim. 20 anos de idade, ele, assim, de uma maneira carinhosa, são meninos, são pessoas que até pouco tempo atrás estavam ali na escola, com seus pais, começando a vida adulta, e chega um cara sentando o bambu neles de uma maneira totalmente desnecessária. Então, quando você pega um piloto nessa situação, com o Dr. Marco falando um monte de asneira, dá 6 meses para o cara entregar um bom trabalho e não entregou, chuta, eu acho que a Red Bull, na minha visão, não fez a melhor coisa naquele momento. Mas é um comparativo que muito, muito interessante você trouxe, né? Isso aconteceu com esses pilotos e não acontece com o Pérez. E, na minha opinião, na minha visão, a única explicação que eu vejo é a parte comercial. E ainda tem o Verstappen do outro lado da garagem para qualquer pessoa que chegar lá. Então é um desafio interno. É até uma contradição, né? Porque quando você tinha o Horner e o Marco falando, né? Pô, a situação do Pérez está insustentável, não sei o quê. O Verstappen, deixa ele para lá, o problema agora não é o Pérez. Então ele também apoiava, de certa forma, né, a permanência do Pérez. Mas isso também cria um outro problema, né? Porque o Max falou muito bem sobre a questão do Marco. Uma coisa a gente sabe em termos de função dele geral dentro da Red Bull, operação como um todo, que é a academia. A questão dentro das equipes de Fórmula 1, que é a mais nebulosa, né? E ao manter o Pérez, né, caso se confirme esse contrato até 2026, seriam 6 anos de Sérgio Pérez na Red Bull. E a academia? Para que serve a academia? Você está formando pilotos, mas você não dá oportunidade para eles. Um Liam Lawson que está pedindo passagem, um Isaac Adjar que está liderando a Fórmula 2 hoje. É também você pisar um pouco no trabalho que você está fazendo na base. Corrobora um pouco esse questionamento que o Max faz sobre o Marco, né? Acho que talvez num passado não tão distante, até ali meados dos anos 2010, ele tinha uma participação um pouco mais positiva. Agora ele está talvez tentando pensar um novo Max Verstappen, um novo Sebastian Vettel, e não tem conseguido fazer isso, mas eu fico pensando aqui, confesso que enquanto vocês falavam, fiquei matutando. Se a Ferrari tivesse 2 equipes na Fórmula 1 dela, se a Mercedes tivesse 2 equipes da Fórmula 1 dela, será que ela também não trocaria tanto piloto em meio de temporada? A Haas não tá muito longe, né? Tem até um puxadinho dentro de Maranello. Eu acho que, na verdade, é um tema completamente diferente, né? Talvez não ter 2 equipes como a Red Bull tem. Eu acho que a Fórmula 1, na verdade, precisa de mais carros, porque esse exemplo que o Guilherme trouxe da academia da Red Bull, que, entre aspas, acontece com a academia de qualquer equipe de Fórmula 1, é o seguinte: você está lá peneirando, né, que nem faz uma peneira, como tem no futebol, pegando ali novos talentos, pilotos que às vezes eles enxergam o talento no kart, ou na Fórmula 4, na Fórmula 3, assim por diante. Só que ao mesmo tempo, quando você tem a combinação de um grid com 20 carros, os pilotos chegando cada vez mais cedo na Fórmula 1, a humanidade tendo uma qualidade de vida, e falando de um esporte, a qualidade desportiva hoje aumentou muito nos últimos 10, 20, 30 anos. Você vê um Alonso hoje correndo de Fórmula 1 com 40 anos, o Hamilton com 40 anos na Fórmula 1. Isso nos anos 80, 90 não existia nem de perto. Então, realmente, quando você der a combinação dessas coisas, na minha visão, o que a Fórmula 1 precisaria é ter mais carros. Ou tendo mais equipes, que isso é um complicador, né? Porque você tem a questão ali que as equipes já não querem, como a gente viu o caso da Andretti, que para mim é uma injustiça que estão fazendo com a Andretti. Muito mais do que uma injustiça, é uma coisa que para mim fica claro o seguinte: se um nome como Andretti, vindo com uma GM nas costas, com um saco de dinheiro, não preenche os pré-requisitos, quem vai preencher? Eu sei, você fala assim, tá, a Audi preencheu. Mas para mim ali vê que não é uma questão de pré-requisito, é quase uma questão pessoal
que está vetando algumas equipes de entrarem. Mas, de qualquer maneira, ou com mais equipes, ou as equipes com mais carros, porque ter 2 equipes é muito complicado, é muito custoso. Mas você ter, por exemplo, 3 carros numa equipe, que você passaria de 20 para 30 no grid, não é tão custoso, não é tão complicado, e você teria ali 10 vagas a mais para qualquer academia dessas de pilotos, ou até pilotos que não são ligados a academia nenhuma, como por exemplo foi o caso do Drogovic, que foi campeão da Fórmula 2 de uma maneira muito legal, e não teve a oportunidade de andar na Fórmula 1, e não sei se vai ter um dia. Então, a gente está vendo vários rumores, tanto dele quanto do Bortoleto, e espero que os dois entrem para a Fórmula 1, mas é um exemplo, não só do Drogovic, do Porsche ano passado também, que já tinha uma ligação ali com a Ferrari, né? com a Haas, Sauber. Com a Sauber, desculpa. Então, tendo ligação com alguma equipe, alguma academia ou não, tiveram pilotos ao longo da história que não entraram justamente por um dos fatores não tem vaga. Para eu entrar, alguém tem que sair. Eu vou tirar um Norris da Fórmula 1, vou tirar um Piastri, vou tirar um Hamilton, que está na outra geração. Sim. É muito complicado. Então, realmente, eu acho que isso é um problema na Fórmula 1 hoje. Poucos carros. Aproveitando, como é que você vê a situação dos brasileiros, Max? Não sei se você tem informação de bastidor que a gente não tem. A gente sempre tenta trazer aqui o Bortoleto, o Drogovic. Drogovic já veio mais de uma vez, o Bortoleto veio aqui recentemente, mas, claro, algumas coisas são ali confidenciais. Não estou te pedindo para trazer nenhuma informação de contrato que não pode divulgar, mas a sua avaliação de como eles estão posicionados nessa dança das cadeiras para o ano que vem e o futuro. Olha, eu não tenho nenhuma informação de bastidores, eu conheço um pouco o Drogovic, conheço bem o Amir Nasser, que é um amigo meu e que é empresário do Drogovic. Já veio aqui também, figuraça. Já veio aqui também, um cara espetacular, me ajudou muito na minha carreira, o Amir, um cara espetacular. O Bortoleto eu conheci pessoalmente esses dias e fiquei muito bem impressionado dele como pessoa. Toda vez que eu vejo as entrevistas dele, eu acho ele um menino muito inteligente e um excelente piloto. Não parece que tem 19 anos, né? Não parece, muito maduro, isso é um ponto que me chamou a atenção. Agora, eu acho assim, primeiro de tudo, eu torço para os dois entrarem na Fórmula 1. Ao mesmo tempo, a gente fala muito dos dois aqui no nosso país, mas na Inglaterra tem mais uma fila de moleques também querendo, Sim. Na Itália assim por diante, então não são só os dois que estão lutando por alguma oportunidade. Agora, eu torço para eles, não tenho nenhuma informação, torço para que a gente volte a ter brasileiros na Fórmula 1. Esses dois pilotos, o Drogovic fez, na minha visão, tudo o que precisava fazer para, por mérito, ter tido uma oportunidade, não só por ter sido campeão da Fórmula 2, mas também pelo fato de todas as raras vezes que ele teve a oportunidade de andar na Fórmula 1, na primeira sessão de treinos livres, principalmente, ele andou muito bem. Porque, principalmente no caso do Drogovic, né, que passou ano passado inteiro sem correr de nada. Então, ano passado ele não correu de nada, não retrasado. Não. Então, se pegar um piloto que só faz simulador, sentar num carro, num treino de 1 hora e fazer um bom trabalho, não é fácil. Até porque, por mais que o simulador prepare, mas o simulador não é a realidade. Então, não só a realidade da força G, da velocidade de fato, você está sentado no carro, e também você sentar num carro sabendo que o que eu fizer nessa única hora aqui, talvez vai decidir o futuro da minha carreira. Eu comecei com, 8, 10 anos de idade. Então, realmente é uma pressão muito grande também. Então, eu torço muito para que os dois tenham uma oportunidade, acho que eles merecem. Agora, se isso vai acontecer ou não faço ideia. E uma coisa também que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu já vi no caso do Drogovic, né? Muitas pessoas criticaram a rota que o Drogovic tomou de ter sido piloto de ter ido para ser piloto de teste, o piloto reserva da Aston Martin. Só que às vezes, né, as pessoas não entendem que muitas vezes não existem outras opções. Às vezes não é assim, não. Ele podia ter corrido na McLaren ou ser reserva da Aston Martin. Não é isso que aconteceu. Então, às vezes, a opção que o piloto toma e que ele tem que dar o maior valor para aquilo e ter gratidão em relação àquilo e comemorar aquilo, às vezes não é aquilo que ele queria também. Você acha que o Drogovic queria ser piloto ou qualquer piloto quer ser piloto de reserva de alguém? Não quer, eles querem correr. Então, realmente, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado até às vezes nas críticas, nas rotas das carreiras desses meninos, porque muitas vezes quando as pessoas criticam, não é que os pilotos discordam, não é que eles não queriam estar correndo, eles queriam estar correndo, mas às vezes as oportunidades não aparecem e você tem que agarrar no mercado tão limitado quanto a Fórmula 1 o que passa na frente. Exato. O Max citou o caso do Drogovic, mas a gente pode colocar outros casos que vão além dos brasileiros, né? Pra galera não falar que é bairrismo da nossa parte. Franco Colapinto falou recentemente, se o Sainz não tivesse assinado com a Williams, eu era o plano B. Sim, mas o Sainz assinou, você vai ficar sem uma vaga em 2025. O Theo Pucher reclamou, campeão da Fórmula 2 também.
reclamou de não ter oportunidades na Fórmula 1. E ele era piloto reserva da Sauber. Já nem é mais piloto reserva da Sauber. Hoje é o Zane Maloney. Então tem vários casos assim. Hoje, na verdade, eu acho que um grande problema, e aí vai até além da academia, a estruturação das categorias de base tá meio errada. A gente tem um campeão da Fórmula 2 que não pode competir de novo no ano seguinte, mas também não tem uma vaga garantida na Fórmula 1. Não recebe, como, sei lá, numa estoque da vida, a Stock Series, né? Um incentivo financeiro, uma bolsa para ajudar. Então precisa ser repensada a estrutura como um todo, porque tem uma coisa muito errada aí. A gente vai ter, tá tudo se encaminhando, né? Para termos 2 estreantes ano que vem, Oliver Behrman e Andrea Kimi Antonelli. E os líderes do campeonato, e o Isaac Adjar, e Gabriel Bortoleto, e Dennis Hauger, não estão ali. O Paul Aron não estão sob as considerações. O Bortoleto agora aparece, né, cotado pela Audi. Mas o Adjar é um nome que não surge. E ele lidera o campeonato. Isso, de novo, né, pelo menos na minha visão, vem com a matemática. Se tivessem 30 vagas em vez de 20, talvez todos esses nomes que você citou e que a gente citou aqui nesse bate-papo, talvez, se não todos, mas talvez uma boa parte, teria tido alguma chance, enquanto até agora a gente só citou pilotos que não tiveram chance. Sim. Como é o caso do Bortoleto, do Drogovic, do Pocher, dentre outros. Aproveitando menção ao Williams, que o Max teve ali algum flerte em algum momento. Carlos Sainz na Williams, não é um pouco, não sei se triste a palavra, até pela história que tem a Williams, mas o cara que, poderia muito bem ter ido para uma Mercedes ou para uma Red Bull, conforme a gente já tratou. Como é que você vê esse movimento aí do mercado, Max? É uma situação diferente, mas de novo, a gente não sabe exatamente o que tinha na frente dele de opções. No caso dele, falava-se de Alpine, Audi, Sauber. O que eu acho é o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu ouvi, que não sei se é fato, mas vamos até pegar esse exemplo como verdade no momento. Eu ouvi dizer que, por exemplo, o Sainz não foi para a Mercedes porque ele não queria um ano de contrato. Minha opinião, se eu estou numa situação que eu tenho uma oportunidade de fazer um contrato de 1 ano com uma equipe competitiva, ou de 3 anos com uma equipe que hoje é uma das... Infelizmente, no caso da Williams, uma das menores da Fórmula 1, a Williams com tantas histórias. Eu fui piloto de teste da Williams durante 2, 3 anos, então eu tenho um carinho pela Williams. Mas eu, particularmente, Max, eu iria para um contrato de 1 ano. Por quê? Um pequeno parênteses sobre contrato. Né? Contrato na Fórmula 1, que eu acho que não é uma coisa legal que vem acontecendo, não quer dizer mais nada. No sentido assim, quantos contratos vão sendo quebrados nos últimos anos? A gente vê, por exemplo, a situação do Verstappen, que tem contrato até 2028, a gente está em 2024 ainda. E a gente vê o próprio Toto Wolff dizendo com todas as palavras e sem nenhum pudor, eu vou tentar trazer o Verstappen para cá. Isso para mim é uma coisa, e não é o Toto Wolff só que faz isso, é uma coisa até antiética, você saber que você tem um contrato com o motorsport.com e eu ficar abordando você e contar para todo mundo que está abordando você. Eu não acho que... Aliciamento. Né? Então eu não acho isso correto. Mas de qualquer maneira, no lugar do Carlos Sainz, se ele tivesse a opção de ir para uma Red Bull ou para uma Mercedes durante 1 ano, eu iria, porque no final das contas... E por que eu fiz esse parênteses do contrato? O contrato hoje está sendo quebrado assim, sem menor cerimônia, e no final das contas o que vai garantir o futuro desses pilotos é o resultado. Então, se o Carlos Sainz vai para a Mercedes, por exemplo, no que vem, e faz um excelente trabalho, um contrato de 1 ano pode virar de 5. Sim. E o contrário é a mesma coisa. Então, assim, eu realmente acho que numa situação de fazer um contrato com uma equipe por 6 meses, ou para uma equipe que não é competitiva, e que a gente pode ter uma surpresa em relação ao Williams, né? Vai que acontece com a Williams o que aconteceu com a McLaren nos últimos tempos. Só que isso a gente está esperando por parte da Williams, e infelizmente nos últimos 20 anos não acontece. Muito pelo contrário, a Williams está só deu ré. Lógico que nos últimos 3, 4 anos, quando ela era a última, é difícil você piorar quando você já é a última, então progredir um pouquinho, mas assim, eu acho que o Carlos Sainz, caso ele tivesse a oportunidade de ir para uma Mercedes por 1 ano, eu iria para a Mercedes e não para qualquer equipe pequena, por mais que meu contrato fosse mais longo. Uma outra opção que aparentemente estava na mesa para ele era a Audi. Eu acho que é o seguinte, a Williams hoje e a Sauber, lógico que a Sauber está um pouquinho pior do que a Williams, mas as duas estão, digamos assim, no momento, na minha visão, na mesma prateleira. Não é que a Williams está aqui, a Sauber está aqui ou vice-versa. Só que a Sauber tem um diferencial. A Sauber vai virar Audi. E a Audi, por mais que nunca tenha feito parte da história da Fórmula 1, a Audi é a Audi. A Audi está no automobilismo de uma maneira muito intensa, sempre, em categorias importantes, e normalmente aonde chega anda bem,
tem excelentes profissionais, então realmente eu acho que de todas as opções que o Sainz tinha, se de repente foi ter 1 ano de contrato com uma grande equipe, Williams ou Audi, eu acho que eu teria ido pegado um contrato ou de 1 ano com a Mercedes, por exemplo, ou ter ido para a Audi em vez de ir para o próprio Williams. Mas isso também, às vezes, o piloto toma essa decisão que para a gente não faz muito sentido, ou porque ele sabe de alguma informação que a gente não sabe, ou também, às vezes, porque contaram alguma coisa para ele que a gente não sabe, que pode acontecer ou não. Porque a Williams, para conseguir conquistar o Sainz, deve ter prometido, vamos falar da parte desportiva, a gente está falando da parte desportiva, não da parte comercial financeira, deve ter prometido alguma coisa muito boa em termos de vamos nos tornar competitivas, seja sei lá como, e se isso aconteceu, ou se isso vai acontecer, só o tempo vai dizer. É mais ou menos o que aconteceu com o Hamilton quando ele troca a McLaren pela Mercedes em 2013, né? Na perspectiva de que 2014 a chave viraria e de fato virou. Aqui a Mercedes era equipe de fábrica. É uma equipe de fábrica, tem essa grande diferença. Mas eu tô com o Max, assim, 1 ano faz teu nome. Até porque numa situação, num cenário que em 2025 Toto Wolff teria em mãos George Russell, Carlos Sainz e Andrea Kimi Antonelli, quem estaria em maior perigo dos 3 é o Russell. Olha, Porque se o Sainz chega dando um apavoro no Russell e o fantasma do Kimi Antonelli atrás, o Russell poderia terminar sem a vaga da Mercedes em 2026. contanto que o Kimi Antonelli entregue o que eu acho que ele vai entregar, mas até agora ele não entregou, porque ele nem começou. Então o Kimi Antonelli é uma grande promessa, mas nós também já vimos grandes promessas vingarem e outras tantas não vingarem também. Exatamente. Então, assim, independente do Kimi Antonelli, eu acho que se o Sainz tivesse feito um contrato de 1 ano com a Mercedes, caso isso fosse uma possibilidade, eu acho que a Mercedes colocaria o Kimi Antonelli na Williams, que talvez até para o início de carreira dele fosse até mais adequado do que o menino de 17 para 18 anos agora, entrar numa grande equipe e cair numa situação que eu, pelo menos, acompanho a Fórmula 1 desde os anos 80, quando eu era criança. O que está acontecendo com o Kimi Antonelli, eu nunca vi na história da Fórmula 1 desde que eu acompanho, que é um piloto está sendo trazido com tanto hype assim para substituir um dos maiores da história. Sim. Você vai entrar no lugar do Hamilton. O Schumacher não entrou na Fórmula 1 para entrar no lugar, sei lá, do Prost. O Senna não entrou na Fórmula 1 para entrar no lugar, sei lá, de quem. O próprio Hamilton não entrou na Fórmula 1 para entrar no lugar do Schumacher. Embora posteriormente, mas depois de ter sido campeão, entrou, mas já era piloto, já era campeão de Fórmula 1. Então, essa expectativa que está sendo criada nesse jovem talento, eu particularmente tenho, embora não conheça ele nem nada, mas assim, aparenta ser um excelente piloto. E eu já ouvi de fontes totalmente distintas que é um excelente menino, uma excelente pessoa também. Mas eu só torço para que toda essa expectativa criada nele não tenha um efeito negativo na carreira dele. Já frieza. É muito complicado isso. Principalmente tratando de um menino tão jovem, né? Exato, e você tá queimando ele, né? Porque você joga ele numa pressão. Eu defendo, eu já falei isso outras edições de podcast, nos programas do YouTube, que seria mais interessante você colocar ele na Williams em 2025 em preparação para Mercedes em 2026, porque você dá a ele 1 ano para treinar. É um menino que veio da freca diretamente para a Fórmula 2, ele pulou um pedaço importante do degrau. E aí ele pega uma Fórmula 2 no primeiro ano de um carro novo que introduz o efeito solo, uma Prema que está patinando, agora que ele está conseguindo se encontrar com o carro e com a categoria. Então, seria muito válido fazer essa troca, né? O Sainz na Mercedes para 2025 com o Kimi Antonelli na Williams. Aliás, e o Hamilton, meus caros? Que dizer deste momento do Lewis? Porque anuncia a ida para a Ferrari antes do início da temporada, Mercedes cambaleante no princípio ali do campeonato, e agora vem de vitórias. A gente fala de arrependimento, mas não sei se dá para entrar nesse mérito específico, porque a Ferrari supostamente também já teria adaptado o seu projeto para o estilo de pilotagem do Hamilton. Fala de uma mudança no tipo de suspensão dianteira, mas como é que você vê essa montanha-russa do Hamilton em 2024, Max? Olha, na verdade, se o Hamilton vai vir a se arrepender, isso só vai acontecer, caso aconteça, a partir do ano que vem. Esse ano ele está na Mercedes, vai ficar lá até o final do ano. Se ele se entrar ano que vem na Ferrari, a Ferrari não tiver um carro competitivo e a Mercedes sim, desportivamente vai bater um arrependimento. Eu digo desportivamente porque tem um lado também que eu não sou o Hamilton, não conheço o Hamilton, mas às vezes ele fala assim, mas financeiramente isso aqui foi um cofre na minha cabeça. E isso é fato. Então, é Ferrari, né? E eu não estou olhando pela parte, eu estou olhando somente pela parte desportiva. O arrependimento vai bater ou não, depende do que acontecer tanto com a Ferrari quanto com a Mercedes ano que vem. A Ferrari, o que vem acontecendo com a Ferrari, na minha visão, nos últimos tantos anos,
é uma coisa muito parecida ao que vem acontecendo com as equipes de pequeno porte, e se tratando que a Ferrari não é uma equipe de pequeno porte, que é o seguinte. Se você pegar as equipes de pequeno porte, né, como por exemplo, usar um exemplo a Sauber, a própria Williams, elas normalmente começam o ano melhor do que terminam. Isso aconteceu, por exemplo, com a Aston Martin, por exemplo, ano passado, que não que a Aston Martin seja uma equipe pequena, mas a equipe, vamos falar assim, em transição de ser pequena para grande. Sim. E isso normalmente acontece por quê? Porque tem 2 pontos importantes para você ter um carro competitivo. Um deles é começar competitivo. O outro é a sua força de evolução ao longo de uma temporada. Então a gente vê no caso da Ferrari uma coisa similar que acontece com as pequenas equipes, que é terminar pior do que começou. Ou seja, começar o ano mais forte do que termina. Então a evolução da Ferrari não vem sendo como vem sendo a evolução da Mercedes, por exemplo, esse ano, da McLaren, da própria Red Bull, que já começa bem, com exceção agora dessa temporada, começa bem e termina melhor. Então realmente eu acho que isso é uma coisa que a Ferrari vem enfrentando e, de novo, isso normalmente só acontece com as pequenas equipes. O que vai acontecer com Hamilton, de novo, tem que esperar para ver o que vai acontecer com a Ferrari ano que vem. Agora, uma coisa que melhorou muito nas últimas semanas antes do período de férias, entre Hamilton e Mercedes, para mim é o seguinte. O Hamilton, ao longo desse ano, principalmente desse ano, ele fez algumas declarações que eu acho que foram muito ruins. Que para falando primeiro de tudo, com meias palavras, e coisas que davam para interpretar, coisas do tipo que a Mercedes está me sabotando, ou que estão favorecendo o Russell, ou que isso, que aquilo. E eu acho que esse tipo de declaração, quando ela não é muito bem fundamentada, é meio complicado você fazer. E se é para fazer, faz com todas as letras, não usando minhas palavras. Porque minhas palavras eu já não acho, em relação a qualquer coisa, você falar com minhas palavras é bom. Principalmente quando uma pessoa fala para um planeta. É diferente nós três aqui e alguém usar minhas palavras, nós três, mas quando você fala para o mundo inteiro, você tem um monte de fãs, um monte disso, você tem uma Mercedes ali, que você tem uma história muito bonita com a Mercedes, então realmente toda essa situação acho que não foi legal, mas em função dos melhores resultados do Hamilton na Mercedes, essa situação melhorou. E eu falo isso por quê? Porque eu gostaria muito de ver um final feliz entre Hamilton e Mercedes e não um final aí com briga. Porque é uma história tão bonita, a Mercedes apoia o Hamilton desde o kart, apoia ele nas categorias de acesso, ele quando andava de McLaren eram motores Mercedes, depois disso foi para a Mercedes, então seria realmente uma pena para mim, na minha opinião, para todos eles, Mercedes e Hamilton, se tiverem brigas ou desgaste esse ano e acabe uma relação tão bonita e também muito vitoriosa de uma maneira não legal. Então essas últimas corridas do Hamilton, com 2 vitórias ali em 3 corridas, foi muito bom. Agora o que vai acontecer no que vem, vamos ter que esperar para ver. Vamos ficar de olho nisso aí, que eu acho que é a grande história da Fórmula 1 em 2025. Mas, Max, você citou aí bem por cima o próximo tópico que eu queria discutir contigo. Você falou, né, da Aston Martin está na fase de transição para se tornar uma grande equipe. E agora, potencialmente, podendo ter um grande nome ali por trás, que é o Adrian Newey. O que você acha aí dessa contratação a ser confirmada ainda agora em setembro? Qualquer equipe que tenha o Adrian Newey, que é o maior vitorioso da história do esporte, da Fórmula 1, em sua equipe, é uma coisa espetacular. Obviamente, a gente sabe também que não é uma pessoa que vai fazer uma equipe vitoriosa. Hoje, a Fórmula 1, principalmente nos dias atuais, é uma categoria tão complexa que você precisa de várias pessoas talentosas para ter um carro e uma equipe competitiva. Agora, realmente, se isso acontecer, vai ser mais um elemento importante para a Aston Martin, que além dessa eventual vinda do Adrian Newey para a Aston Martin, você tem, a partir do ano que vem, o túnel de vento deles, uma estrutura totalmente nova, e a gente sabe o quanto isso reflete no desempenho dos carros, na qualidade dos carros. Então, realmente, eu acho que a Aston Martin, se tem uma equipe que tem tudo para evoluir no futuro próximo, é a Aston Martin, de uma maneira maior e mais acelerada do que as outras equipes. Por tanto investimento, por coisas novas de fato acontecendo, como uma sede nova, um túnel de vento novo, e também nessa parceria com a Honda, que acho que é um asset muito bom para a Aston Martin, mas de novo, vai saber, porque o regulamento de motores mudou, vai mudar completamente. Então, quando a gente tem uma mudança grande de regulamentos de motores, principalmente com a tecnologia muito nova, muito recente, né? Não só a tecnologia híbrida que a gente tem na Fórmula 1 atual, mas para o regulamento novo, eu nem sei qual que é o nome dessa tecnologia, porque a híbrida, tanto na Fórmula 1 quanto nos carros de rua, é um motor a combustão que equivale a mais ou menos 80% da potência daquele carro, e o motor elétrico é um complemento de 20%. Sim.
a Fórmula 1 de 2026 vai ser meio a meio. Os motores vão ser menores. O motor vai ter quase mais uma função de gerador do que de potência. Então, realmente, a mudança de tecnologia, às vezes, ou com muita frequência, altera a hierarquia da parte de motores da categoria. Como a gente teve, por exemplo, na última grande mudança, que foi essa fase híbrida da Fórmula 1, que a Mercedes, com todo o mérito, achou um caminho muito mais eficiente. E se a gente pegar os primeiros anos dessa geração híbrida, todos os carros equipados, obviamente fora os próprios carros da Mercedes, tiveram uma vantagem muito grande. Se a gente pegar em 2014, a Williams, que em 2013 era uma das últimas do campeonato, quando usou o motor híbrido da Mercedes em 2014, foi a segunda do campeonato, a terceira. Sim. Então, realmente, quando você tem uma mudança grande nos regulamentos de motor, você pode ter uma mudança grande também na hierarquia. E o Max Verstappen, Max Wilson, caso a Red Bull continue cambaleante neste segundo semestre, você acha que tem possibilidade dele dar o boné para Helmut Marko, ou melhor, para Christian Horner, né? Porque aparentemente o Marko é o aliado. Marko vai junto. Então, o que você acha da situação do Max nesse fim de campeonato? Eu acho o seguinte, o Max vem fazendo, na minha opinião, um excelente trabalho, com talvez exceção, a única corrida que eu acho que ele não fez um excelente trabalho foi no Grande Prêmio da Hungria. E muito por uma questão ali de um desequilíbrio emocional que ficou muito claro para quem assistiu a corrida, ele gritando, ele falando da maneira totalmente errada com a sua equipe. Deselegante com a Deselegante, né? Inclusive ali, não é à toa que ele cometeu erros naquela corrida que eu acho que ele não cometeu nos últimos 3 anos. Então realmente eu acho que foi muito ruim aquela corrida. Por outro lado, as outras todas, ele fez um trabalho excelente. E o que eu acho que qualquer piloto que consegue maximizar um resultado é um excelente trabalho. O Lando Norris, por exemplo, não vem maximizando algumas corridas por parte dele. O Max Verstappen, por outro lado, de novo, com exceção do Grande Prêmio da Hungria, que é uma corrida em, 14 que tivemos até agora, ele maximizou todos. Ele ganhou no Canadá, quando não tinha o melhor carro. Ele chegou em boas posições em outras corridas, como aconteceu na própria Bélgica, que largou lá de trás e fez uma excelente corrida com o que tinha. Então, para mim, o Verstappen é muito comum a gente ver um piloto que vem ganhando tudo, quando ele deixa de ganhar tudo, ser questionado. Será que ele está desmotivado? Será que isso? Será que aquilo? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Verstappen já era um excelente piloto quando não ganhava tudo. Hoje, que não ganha tudo, é um excelente piloto. Quando ganha tudo, não é que ele aprendeu, desaprendeu, motivou, desmotivou. Eu acho que o equipamento reflete ali os resultados. Então, quando ele teve o melhor carro, ele ganhou de fácil, assim como aconteceu com Hamilton e com tantos outros grandes, sem tirar o mérito de forma alguma desses pilotos. Sim. E o Verstappen, eu acho que se continuar maximizando os seus resultados nessa segunda parte do campeonato aí, eu acho que ele tem tudo para ganhar esse título, não só por maximizar, mas também por ter uma vantagem muito grande no campeonato no momento. Vem fazendo um excelente trabalho, com exceção da Hungria mais uma vez, e eu realmente acho que o Verstappen é um dos melhores da história, até porque para mim, pessoalmente, os números, muitas vezes quando os pilotos falam quem foi o melhor da história, muitas vezes as pessoas se balizam pelo currículo da pessoa. Quem tem mais vitória, quem tem mais títulos é o melhor, o segundo que tem mais vitórias é o segundo melhor, assim por diante. E na minha experiência no automobilismo, principalmente como piloto e também como fã, sempre foi muito claro que os números não refletem de fato a hierarquia. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Damon Hill foi campeão mundial. Com todo respeito ao Damon Hill, ao Jacques Villeneuve, que foi campeão mundial, aqui falando dos nossos pilotos, o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa, para mim, são muito melhores do que esses dois pilotos citados. E nenhum dos dois foi campeão mundial. Tem o caso clássico do Sterling Moss, por exemplo. Mas ali ele faleceu, né? Teria sido campeão, né? Foi ele que faleceu antes de ter sido campeão, não foi? Não, o Sterling Moss morreu recentemente, mas tem o Sterling Moss, tem o Gilles Villeneuve. O Gilles Villeneuve. E vou exemplo atual, muitas pessoas vão discordar de mim, Nico Hülkenberg. Por que vocês acham que o Nico Hülkenberg, que não é um piloto pagante, que está na Fórmula 1 há mais de uma década, depois de 3 anos fora, foi contratado e hoje está indo para uma Audi? O Nico Hülkenberg é um excelente piloto. Nunca chegou no pódio, mas ele é um excelente piloto. E o que ele vem fazendo com o carro da Haas nos últimos anos, eu acho que é um demonstrativo disso. Então, realmente, eu acho que números não necessariamente traduzem a qualidade dos pilotos. E então, para mim, o Max Verstappen eu já considero ele um piloto excelente, desde ele antes de ter sido campeão. E para finalizar essa parte, vou produzir um outro exemplo. Fernando Alonso. Ele tem 2 títulos mundiais, há, sei lá, uma década não ganha uma corrida. E para mim o Alonso é um dos melhores da história da Fórmula 1. Eu acho, por exemplo, o Alonso, com todo respeito, muito melhor do que o Vettel, que tem o dobro de títulos dele.
Então, eu acho que esse é um outro exemplo que os números não refletem necessariamente a qualidade dos pilotos. Imagina se o Alonso não fosse tão treteiro nos bastidores, né? Ou se tivesse passado o Petrov. Mas sobre Verstappen, ida para Mercedes, por enquanto, você acha que ainda é uma possibilidade? Aparentemente, sim, é uma possibilidade. É o que a gente falou agora, né? Os contratos hoje não querem dizer mais nada. E agora, se isso vai acontecer ou não, tem que dizer, eu não faço ideia. Guilherme, o que você acha? Eu acho que ainda é uma possibilidade real. Para esse ano não vai acontecer. 2025 para 2026, eu acho que depende do tamanho da queda da Red Bull. Se a Red Bull realmente se perder no meio do caminho, ficar para trás, aí eu acho que há uma chance. E repito, numa eventual ida do Verstappen para Mercedes, quem está em perigo é George Russell. O Toto Wolff não vai demitir o Kimi Antonelli depois de um ano por causa do Verstappen, sendo que ele trata o Kimi Antonelli como o novo Verstappen. Então, George Russell tem que ficar de olho porque é o dele que está na reta. Meus caros, surpresas positivas e negativas, de cada espectro nessa temporada. Para mim, surpresa, não bem uma surpresa, mas uma coisa se realizando muito positiva se chama Oscar Piastri. Para mim, o Piastri, que é era o Kimi Antonelli da vez há pouco tempo atrás. E, como eu falei, muitos pilotos que são grandes promessas, alguns acabam vingando, outros às vezes não. E o Piastri, para mim, é a realização de uma expectativa, porque realmente, quando a gente via toda a novela e a disputa que a McLaren teve com a Alpine na ocasião para pegar um piloto que nunca nem tinha corrido na Fórmula 1, foram quase para a justiça para brigar por uma pessoa que era o Piastri, realmente ali já ficou claro que alguma coisa especial tinha. Para mim, o Piastri, o que ele vem fazendo, o Piastri poderia ter ganho mais de uma corrida esse ano, se não fosse algumas situações de pista, como aconteceu, por exemplo, em Silverstone, quando ele foi prejudicado ali em relação à estratégia. Só que para mim a maior qualidade do Piastri, que vem ficando muito clara ainda mais esse ano, é o seguinte: todos os pilotos, se não todos, a grande maioria ali, pelo menos os pilotos ali da frente, todos eles em algum momento perderam a cabeça. O Verstappen xingando a equipe, ou a estratégia, o Hamilton falando algumas coisas esquisitas nas entrevistas, e dentre outros. O Piastri, em todos os momentos, ele sempre se manteve no prumo, inclusive em alguns momentos que algum piloto bateu nele. O Piastri, por exemplo, ele nunca chegou e abriu a boca e falou assim: olha, o carro do Norris tem uma atualização que o meu carro não tem. Ele nunca chegou já justificando qualquer coisa. Então, eu acho que o Piastri tem uma qualidade que nesse esporte, ou em qualquer esporte, ou na vida, é muito importante, mas no automobilismo isso faz uma diferença muito grande, que é você manter a frieza e manter o prumo em todos os momentos, bons, mais ou menos, e ruins. Então essa é uma característica que eu acho que vem realmente diferenciando o Piastri de todos os pilotos da Fórmula 1 no momento. Então, para mim, a surpresa agradável é essa. A surpresa desagradável, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Fala você a sua agradável enquanto eu penso na minha desagradável. Já emenda, Gui. Eu tô com o Max assim, o Piastri. É um nome muito positivo do ano, mas para não ficar no mesmo, eu vou colocar o Carlos Sainz. Porque, assim, na situação dele de começar a temporada já demitido, não seria tão surpreendente assim você ter ele desmotivado, não conseguindo entregar performance. E não, o Sainz está vendo possivelmente o melhor ano da carreira dele até aqui. Então, para mim, destaque positivíssimo do Sainz, por isso até que merecia uma vaga melhor do que a da Williams ano que vem. Destaque negativo, querido ou não, o Pérez é o concurso, né? Tá na lista de todo mundo. Mas eu vou jogar uma outra, até para fugir um pouco Tomara da questão. que não seja minha. Não, eu vou fugir da pista, na real. Eu vou para além de piloto. É o trabalho fraco que a Sauber tem feito, especialmente na questão da transição com a Audi. A gente teve, inclusive, a demissão do Andrea Seidel recentemente. E, o Andrea Seidel chega na Sauber / Audi muito bem cacifado como um cara que ajudou a levantar a McLaren. Ele era um cara muito conceituado, a contratação dele para ser o CEO dessa transição é muito elogiada. E, na verdade, a Sauber despenca nesse período, né? Vive um ano muito ruim, sem perspectiva nenhuma de melhora para 2025, às vésperas da chegada da Audi. Max? Tem uma negativa já. Opa! Que não é tão surpresa, porque já vem acontecendo, a gente até falou sobre isso agora há pouco, mas para mim é a Ferrari. A Ferrari, eu realmente, depois de aí 2022, a Ferrari ter começado tão forte, 23 ter feito um monte de pole position, que não se converteram em vitórias, na minha opinião, porque é um carro que era melhor de classificação do que de corrida, mas talvez até por ser torcedor da Ferrari, a equipe mais tradicional da Fórmula 1,
e ter pilotos excelentes. Para mim, o Sainz e o Leclerc são excelentes pilotos, então realmente para mim achei uma pena a Ferrari não ter um pacote competitivo, a não ser em uma outra corrida pontualmente, como aconteceu em Mônaco, por exemplo. Então, para mim, a decepção foi a Ferrari até o momento. Perfeitamente. Com destaque negativo de Max Wilson para a Ferrari, vamos para destaques positivos da Stock Car, que neste fim de semana realizou etapa inédita e histórica em Belo Horizonte, Stock Car da qual Max Wilson, aliás, foi campeão. E no momento Stock Car de hoje, teremos um depoimento especial de Isa Fernandes, nossa repórter de BH mineira, que teve ali a honra de cobrir essa etapa lá nas cercanias do Mineirão. Então, pode rodar a vinheta. Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car. Oi pessoal, bom, neste fim de semana aconteceu o BH Stock Festival. A Stock Car correu em Belo Horizonte pela primeira vez, uma corrida de rua que há muito tempo não figurava aí no calendário da Stock. E olha, foi divertidíssimo, um evento imenso, muita gente, ao todo foram 70 mil pessoas nos 4 dias. Sim, 4 dias, porque na quinta-feira a esplanada já estava aberta para todo mundo aproveitar. Então, diferente do que acontece nos autódromos aqui, a galera já pôde curtir desde a quinta-feira e só hoje, no domingo, foram mais de 45 mil pessoas assistindo a corrida. Então, assistindo aí a Stock Car, a nossa categoria brasileira. É muito bonito, não tem como não falar da beleza do cenário, o Mineirão no fundo, a Lagoa da Pampulha. Então, assim, imagens gerou, né, rendeu imagens belíssimas este fim de semana. A gente também teve, né, os pilotos apelidando o traçado aqui de BH de Mônaco brasileira pela dificuldade, por ser extremamente desafiadora, um traçado bem estreito, que os pilotos tiveram que ir ao limite, mas com muito cuidado, porque senão o fim de semana inteiro ia pro lixo. Na primeira corrida a gente teve a vitória do Thiago Camilo, o Enzo Elias, que arrancou um pedaço do gramado do Mineirão, ficou em P2, e Rubinho Barrichello em P3. Já na corrida principal, que aconteceu neste domingo, a gente teve como grande vencedor Felipe Batista, Nelsinho Piquet ficou em segundo lugar e Kaká Bueno completou o pódio. Bom, foi um evento muito belo, muito grande, extremamente diferente daquilo que as pessoas que acompanham a Stock Car estão acostumadas a ver. Até pra gente que foi trabalhar também foi bastante diferente, porque tinha muita torcida, os pilotos extremamente aclamados, extremamente procurados por todo mundo que estava ali, e realmente o BH, né, aqui a pista de BH caiu no gosto da galera, não só para quem estava assistindo, mas também para todo mundo que participou, para todo mundo que estava envolvido de alguma maneira, e com certeza ela vai continuar no calendário aí por mais tempo. Bom, é isso, um beijo para vocês, tchau, tchau. Bom, e a Isa citou no seu depoimento Enzo Elias, que foi um dos destaques da corrida de sábado. Vamos ouvir o piloto da Crown, que mandou um depoimento especial aqui para o podcast motorsport.com. Fala pessoal, tudo bem? Chegando em casa agora, passando para agradecer Belo Horizonte pela maravilhosa recepção, na verdade, né? Se assim posso colocar. Foi incrível, foi talvez um dos finais de semana mais prazerosos da minha carreira no automobilismo. Tenho certeza que também foi um marco na história da Stock Car, um marco na história de Belo Horizonte, e foi demais. O público estava lindo, uma multidão que abraçou, que acolheu a gente, a festa foi linda, o pessoal envolvido, querendo saber mais, querendo entender mais. Então, muito obrigado a todos que foram, que torceram, que gritaram lá no pódio também, foi um momento único. E sem contar também a pista, incrível pista de Belo Horizonte, uma pista muito difícil, muito técnica, com as suas características especiais, mas extremamente prazerosa de pilotar, assim, foi um dos momentos mais prazerosos e divertidos da minha carreira. Minha estreia no circuito de rua e poder estrear com pódio foi demais. Seguimos vivos na briga pelo campeonato e é isso que eu vou continuar fazendo até o fim da temporada. Conto com a torcida de vocês na próxima etapa no Velopark daqui 3 semanas. Show de bola! E você sabe, semanalmente temos aqui no motorsport.com, YouTube, nossos canais de podcasts também, o Podiocast, nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil sobre motociclismo, dessa vez pós-GP da Áustria, com um duelo entre Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Como sempre, Fausto Macieira, comentarista da classe rainha na ESPN, está conosco para mais um debate, e aqui a gente vai reproduzir um trecho do Podiocast desta semana. Fala aí, Fausto.
Pois é, assim, eu concordo que o Martin é rapidíssimo, né? Tanto que em poles, ele tem 5-1 em poles. Só que pole não vale ponto, né? E assim, e nas primeiras filas, ele não tem uma diferença tão grande quanto essa, né? Ele tem 8 primeiras filas contra 6 do Bagnaia, onde o Bagnaia ainda tem problemas em relação ao Martin, que também tem, é nos abandonos, né? O Bagnaia tem 5 abandonos contra 3 do Martin. Mas os outros adversários estão muito atrás, né? O Enea Bastianini tem 3 largadas na primeira fila em 11 corridas e o Marc Marques também. O Marc Marques só tem 3 pódios e o Bastianini 4 e a turma toda muito à frente deles. Então, o Martin continua sendo aquele piloto arrojado, velocíssimo, provavelmente mais veloz, e é mais veloz, o número de poles comprova isso em volta lançada do que o Bagnaia, mas o Bagnaia tem compensado. Cada um tem buscado aperfeiçoar os seus pontos fracos, que é a meta de todo competidor, de todo atleta, né? Então, ambos melhoraram, mas o Martin, além de ter o suporte direto da fábrica, também está, além de não ter o suporte direto da fábrica, também está apostando mais, ele está pontuando mais, mas ainda assim o Bagnaia comete menos erros do que ele, né? Cometeu mais em abandonos, mas tem controlado especialmente o sábado, que era o ponto fraco dele. Concordo totalmente com o Gui e espero que o campeonato, como vocês falam, vá até a última curva da última volta do último GP em Valência em novembro. Mas até lá são 1.700 pontos, né? E eles deram 374 voltas e o campeonato estava empatado anteontem. E agora são 402 voltas entre eles, valendo as voltas também da sprint, e apenas 5 pontos, com um horizonte ainda muito grande pela frente. Show de bola. Max Wilson, queria agradecer sua participação pela primeira vez presencialmente aqui nos nossos estúdios. Vamos te chamar mais vezes, hein? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, não só aqui no podcast, mas o que vocês fazem também com o site de vocês. Eu busco muitas informações com vocês também, então parabéns e mais uma vez obrigado pelo convite. Guilherme, sempre muito obrigado e um obrigado especial à galera que assistiu mais uma edição do podcast Motorsport.com. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.